Oi, gente, nós vamos fazer agora a revisão do conteúdo de protozoários. Eu vou frisar aqui na revisão o que vai ser cobrado mais na prova e também o que é mais cobrado nos vestibulares, no Enem, ok? Então, os protozoários, eu vou começar com as características, né? Eles são seres unicelulares, formados de uma única célula. Eles são heterótrofos, ou seja, eles não são capazes de produzir seu próprio alimento. E eles também possuem uma membrana nuclear, uma carioteca, por isso que eles são eucariontes. Então, diferente das bactérias, que eram procariontes, os protozoários eles já são eucariontes. Eles possuem estruturas bem complexas, certo, pessoal? E eles são classificados, há uma grande divergência hoje em dia na área científica sobre a classificação dos protozoários. Mas ainda hoje é cobrado nos exames e no livro também, tem no livro de vocês, a classificação dos protozoários pela questão da locomoção, pela forma de locomoção. Observe aqui, nós temos o filo Sarcodina e Rhizopoda. Eles se locomovem por pseudópodes. O que são pseudópodes? São falsos pés, são prolongamentos da membrana. Ó. Esses prolongamentos, eles vão fazendo esses prolongamentos para adquirir o alimento e também para se locomover. Nós temos aqui o exemplo da ameba. A ameba é um dos protozoários que utilizam esse mecanismo de locomoção, que são os pseudópodes. Nós temos o filo Flagellata ou Mastigofota. Eles são protozoários que possuem flagelo, então eles se locomovem através dos flagelos, como é o exemplo das euglenofitas, que eu mostro aqui a figura, e dos dinoflagelados. Os dinoflagelados, porque possuem 2 flagelos. Gente, aqui nós temos o filo Ciliópoda, que eles se locomovem por cílios. Observem essas estruturas aqui ao redor da célula. Como é o exemplo do paramécio, certo? Eles têm essas estruturas de locomoção que são chamadas de cílios. E nós temos os esporozoa, que são os esporozoários, que não possuem estrutura locomotiva. Eles não têm nenhuma estrutura locomotiva, que é o exemplo dos plasmócitos, né? Que é causador de doenças como a malária. Então, eles não têm estrutura de locomoção e eles se locomovem por meio de flexões do corpo, né? Ou deslizamentos do corpo da pessoa que foi infectada com esse parasita. Aqui nós vamos falar algumas doenças que são causadas por esses protozoários. Lembrando, pessoal, que é importante que vocês lembrem a forma de profilaxia, que é a medida de prevenção. O que mais é cobrado nas provas é isso. Então, nós temos a disenteria amebiana, que o agente etiológico. Agente etiológico é o nome científico do protozoário. Então, quando vocês já verem essa palavra, agente etiológico é sempre o causador da doença. Ó. O exemplo aqui, ó, Entamoeba histolítica. Entamoeba histolítica é o nome científico. Observe que ele está de acordo com as regras de nomenclatura científica. O nome está em itálico, o primeiro nome está em maiúsculo, o segundo em minúsculo, então é a espécie do protozoário, então é o agente etiológico. Os sintomas da disenteria é principalmente a diarreia. A diarreia é o principal sintoma. A forma de transmissão é através de água e alimentos contaminados com esse protozoário. As medidas profiláticas, o que é medidas profiláticas? Profilaxia. Profilaxia é a mesma coisa de prevenção. As medidas que você vai utilizar para se prevenir, para não pegar essa doença. É o que, pessoal? O saneamento básico para evitar que pessoas contaminadas joguem as fezes no ambiente contaminar outras pessoas. Então, o saneamento básico, utilização de banheiros é uma medida. Outra também é lavar bem os alimentos e tomar cuidado para tomar água tratada, para que não esteja contaminada com esse protozoário. A reprodução desse tipo de protozoário, aqui, ó, no caso nós temos uma reprodução assexuada, que é uma divisão binária ou bipartição. Bem parecida com aquela que nós vimos das bactérias, ela vai se duplicar, ó, e uma vai formar 2 geneticamente iguais, elas são clones, então é um tipo de reprodução assexuada.
assexuada. Gente, eu vou falar aqui também mais algumas doenças que são muito cobradas no Enem. E a doença de Chagas, ela é muito cobrada. Então vamos dar uma atenção maior para essa doença. Ela é causada pelo protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi é o nome do protozoário que vive no interior desse inseto. Esse inseto aqui é chamado de barbeiro. Ele é o vetor da doença. É ele que vai levar esse protozoário para infectar as pessoas, ok? Esse protozoário, Trypanosoma cruzi, vive no intestino desse barbeiro e esse barbeiro ele vai, e por infelicidade, vai picar a pessoa. No momento que ele pica, ele deixa as fezes. As fezes, eles jogam fezes na pele da pessoa. O que vai acontecer? A pessoa vai coçar o local onde ela foi picada e aquelas fezes do barbeiro contém esse protozoário, Trypanosoma cruzi. Então, ele vai entrar na nossa pele, vai entrar nos vasos sanguíneos e vai nos infectar. O principal sintoma dessa doença é a hipertrofia de órgãos, como por exemplo o coração. O coração começa a crescer, né? Começa a crescer e a pessoa, é uma doença que não tem cura, a pessoa vai passar uns anos ainda vivendo, mas possivelmente ela vai morrer porque não tem cura e nem tratamento. Então, as medidas de prevenção, que é as medidas profiláticas, é a utilização de telas nas portas, que mais? Antigamente, essa doença acometia muito as pessoas que viviam no campo, porque elas moravam em casas de taipo. Então, aquelas casas de taipo tinham aqueles buraquinhos, né, orifícios, onde os barbeiros se escondiam. Então, uma medida de prevenção é a utilização de casas de alvenaria, né, de tijolos e não de taipo. Outra forma também, pessoal, que você pode se contaminar é através de transfusão de sangue. A transfusão de sangue de uma pessoa, por exemplo, que está com essa doença, então o sangue dela está contaminado com esse protozoário. Aí, numa transfusão de sangue, isso pode infectar outras pessoas. Menos provável do que isso seria uma transfusão de órgão. Uma transfusão de órgão também poderia contaminar outras pessoas, mas é menos comum esse tipo de contaminação. Então, vamos aí lembrar que através da picada do barbeiro, através da contaminação por sangue contaminado e, por fim, órgãos contaminados de pessoas doentes. Nós também temos exemplos também, gente, de sucos, né, feito com cana-de-açúcar e açaí, que foi moído e aí, por infelicidade, tinha um barbeiro lá e contaminou aquele alimento. Também ter muito cuidado com esse tipo de alimento por conta disso. A malária, gente, é outra doença, nossa, queridinha do Enem. A malária é uma doença causada por um protozoário chamado de Plasmodium. Esse protozoário, ele vive aonde? Dentro do mosquito. O mosquito chamado mosquito prego do gênero Anopheles. Gente, esse mosquito, ele é o vetor. É ele que vai transmitir essa doença para as pessoas. Então, ele vai lá, pica a pessoa, injeta o protozoário na corrente sanguínea e a pessoa vai adquirir essa doença. A malária é uma doença que atinge muito as regiões tropicais do nosso país, como por exemplo ali na região da Amazonas, onde as pessoas, acontece muita migração de pessoas para viver em fazendas, porque esses mosquitos, eles gostam de viver em florestas, né? Em climas quentes, em regiões tropicais de elevadas temperaturas, com alto índice de pluviosidade, ou seja, de chuvas. Então lá é uma região que ele é muito propício para o desenvolvimento desse tipo de doença. Outra coisa também, pessoal, é que a questão do garimpo, né? As pessoas vão lá fazer extração do ouro no garimpo e acabam tendo contato com esse mosquito e ficando doente, certo? Então, são alguns exemplos. As medidas de profilaxia é o quê? É usar repelente, proteger, né, a tela, a casa com tela, com mosquiteiro, evitar a proliferação desse mosquito também, né, evitar água parada para ser um possível criador desse mosquito. E o principal sintoma dessa doença, gente, é o quê? Uma febre, calafrios. Essas febres periódicas, esses picos de febre,
Ocorre por quê? Porque quando esse protozoário infecta as hemácias, o que vai acontecer? Ele vai causar lise, a hemácia vai eclodir, vai explodir. Juntamente vai liberar toxinas. E essas toxinas, elas vão fazer com que ocorra a febre. Então, é por isso que a pessoa com a malária, ela tem períodos de febre constante, né? Devido a essas hemácias que saem, que são eclodidas e que saem substâncias tóxicas, produzindo assim, então, picos de febre. Gente, e é isso. As principais características, as principais doenças. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.